Eu gostaria muito agora que vocês atentassem para essa informação que eu vou passar para vocês, né? Sobre alguns estados em que a gente se encontra às vezes meio melancólico, às vezes para baixo, né? Pessoas com depressão também, né? Muitas vezes a gente se encontra em estados que não são tão importância, a gente não poderia dar tanta importância assim, às vezes é só tristeza mesmo, você pode estar triste, qual o problema, né? Isso é inerente ao ser humano, então não tem problema de você estar vez por outra triste, né? Melancólico, meio para baixo, enfim. Então eu encontrei uma informação muito bacana, queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, né? E os cuidados que você também deve tomar quanto ao uso abusivo de medicamentos, né? O uso exagerado de medicamentos. Não estou aqui de forma alguma dizendo para você parar de tomar seus medicamentos, que você tem que parar de ir ao médico, de procurar as suas alternativas. Nada, não estou falando nada disso. Apenas para que você entenda que muitas vezes alguns estados em que a gente se encontra são altamente naturais e de forma natural também, tanto isso vai embora, como também de forma natural você pode aliviar, você pode resolver. Então preste atenção, o texto é muito interessante. Amiga, vê se você consegue me ajudar. Meu psiquiatra saiu de férias, volta semana que vem, e a minha cartela de Rivotril acaba antes disso. Você tem como me dar uns comprimidos da sua? Pode deixar, amanhã eu trago. A amiga responde. Ufa, é que dei alguns para a minha filha, sabe? Ela está tão nervosa com as provas, daí a minha cartela vai acabar antes. Ouvi esse diálogo na academia alguns dias antes. O aniversário de uma amiguinha da minha filha havia me marcado pelo mesmo motivo. A naturalidade de uma conversa sobre Rivotril, medicamento tarja preta, originalmente concebido para quem sofria convulsões e que atacou e acabou se popularizando por baixar a ansiedade e relaxar. Na festa, uma mãe ficou impressionada com o fato de eu dar conta de tudo sem tomar absolutamente nada. Agora, entre uma série e outra de exercícios, eu me deparava novamente com um papo tranquilo sobre o tal Rivotril. E me lembrava da época em que eu não dei conta de tudo sem tomar nada. E de quando no consultório achei estranhíssima a reação do médico quando eu quis prosseguir a minha vida sem o tal desse medicamento. Foi assim até que aquele ano, nos momentos difíceis, eu me virava com medicamentos fitoterápicos, acupuntura, sessões de terapia. Foram 2 temporadas não consecutivas de 1 ano cada, mas aí veio uma fase realmente difícil. Eu não queria tomar remédio alopático. Eu só bati na porta de um psiquiatra quando eu, que sempre dormi bem, simplesmente parei de conseguir dormir. A privação de sono mudou completamente meu comportamento durante o dia. Fiquei nervosa, irritada. No primeiro objeto que atirei contra a parede, que eu espero que seja o primeiro e último da minha vida, eu e o meu marido, esperamos isso, ela fala, me consultei com o psiquiatra de uma amiga. Ele me disse que a medicina trata a insônia não como uma causa, mas como um sintoma. E que, de acordo com meus relatos, isso foi uma consulta longa e ele também era psicólogo, hein? Eu estava deprimida e era essa a causa da minha falta de sono.
Era bem assim que eu me sentia mesmo, deprimida havia meses. Assim, ele me receitou um calmante tarja preta, de que não me lembro o nome, mas que não era Rivotril, e o Lexapro, um antidepressivo, né? Acabei não tomando o ansiolítico, porque já no primeiro comprimido passei muito mal. Foi uma noite memorável, mas o outro remédio realmente melhorou meu sono, e então continuei tomando diariamente, direitinho, e odiando aquilo. Quer dizer, eu estava precisando do remédio para dormir, é verdade, mas queria que ele fosse meu ajudante em uma fase, e não meu companheiro de vida. Ao contrário das mulheres da academia e da festinha de aniversário, eu era uma usuária bem mal resolvida e evitava falar sobre isso por aí. Bom, aproveitei aqueles dias pós-noites bem dormidas para tentar resolver as causas da minha insônia, já que afinal ela era um sintoma. Na minha 8ª ou 9ª consulta mensal com o psiquiatra, cheguei ao consultório dizendo que eu queria deixar o medicamento. Eu estava me considerando bem-sucedida em toda uma jornada pessoal que, digamos, me devolveu as rédeas da minha vida. E se não mudou muito as circunstâncias que eu atravessava na época, mudou a maneira como eu enxergava. Pois bem, contei isso a ele, esperando, confesso, um tapinha nas costas. Porém, ele respondeu: eu não acho que você deve largar a medicação. Você claramente tem uma tendência depressiva. Bom, todos nós temos, vai. Não é bem assim, Liliane. Depressão é uma doença. Você teve toque por anos, que é um transtorno de ansiedade. Quando era adolescente, ficou atravessando de madrugada uma avenida movimentada de olhos fechados para ver se era atropelada. Quando seu casamento acabou, você ficou uma semana sem tomar banho. Você mesmo me contou isso, lembra? Foram períodos ruins que foram superados. Aprendi com eles. Mas para que correr risco de ter um período de novo assim? Você está respondendo muito bem à medicação. Não teve nenhum efeito colateral muito significativo. Não era verdade. Minha criatividade diminuiu e, claro, minha libido, razão pela qual abandonei a pílula anticoncepcional. Aliás, é incrível o número de mulheres que conheço que só depois de anos tomando pílula perceberam que isso deixava a vida entre os lençóis muito menos divertida. Falei isso, mas ele estava irredutível. Se você parar de tomar, é por sua conta e risco, finalizou em tom quase ameaçador. Espera, é perigoso eu ser eu sem esse remédio? Qual é o plano? Vou ter que tomar isso pro resto da vida? Mas por que essa resistência a tomar um remédio pelo resto da vida, Liliane? Se você fosse diabética, não tomaria? Os soropositivos não tomam? Assim como os que sofrem de disfunções na tireoide, os que têm pressão alta e por aí vai. Sei lá, depressão é diferente. Seja tristeza, seja ansiedade, eu sinto que preciso lidar com isso sozinha. É uma caminhada minha, entende? Mas o remédio vai facilitar sua caminhada, não substituí-la. Qual é o problema? Se você não tomar o remédio, como vai atravessar seu próximo período difícil? Já pensou se acaba usando drogas ou se começa a beber além da conta, com tanta gente que não toma remédio faz? Não é melhor viver com o remédio?
E eu rindo, a Liliane, eu acredito que consigo viver sem drogas ou sem virar alcoólatra também, doutor. Isso não é brincadeira, é muito sério. Veja o caso dos esquizofrênicos. Tive um paciente esquizofrênico que tentou matar a própria mãe. Já pensou se ele chega aqui alegando que, por um capricho, não quer mais tomar o remédio? Bem, eu não sabia quanto ao esquizofrênico, mas eu não era esquizofrênica. E achei estranhíssimo o médico duvidar da minha capacidade de viver sem me drogar, seja com substâncias lícitas ou ilícitas. Dependendo da sua trava de colesterol, da sua taxa de colesterol, o médico pode orientar o paciente a fazer exercícios físicos ou mudança na alimentação antes de entrar e partir para a medicação. Mas depressão era assim, necessariamente tratada com remédio e ponto. Fim da discussão? A quem interessar, isso aqui que eu estou falando agora, não me droguei, não me tornei alcoólatra e não só voltei a dormir como um anjo, como tomei banho praticamente todos os dias desde aquele ano de 2011. Lembrei desses diálogos e desse capítulo da minha vida esta semana, lendo o livro Mulheres em Ebulição. A verdade sobre os remédios que você está tomando, o sono que está perdendo, o sexo que não está fazendo e todas as coisas que estão tirando você do sério. A autora, uma psiquiatra americana chamada Julie Holland, começa a obra comentando como o comportamento de suas pacientes mudou nos últimos anos. Se antigamente elas chegavam ao consultório dizendo coisas como estou irada o tempo todo e não sei a razão, agora falam frases como qual é a diferença entre o Rivotril e o Effexor? Não consigo descobrir se tenho TDAH ou TOC. Estou precisando tomar alguma coisa para relaxar. E o mais surpreendente, existe algo novo que eu possa experimentar? Segundo a médica, o Abilif, um medicamento originalmente formulado para tratar esquizofrenia, depois de entrar no mercado de depressão, passou a ser o remédio mais vendido dos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional para Estatísticas de Saúde, NCHS. A taxa de antidepressivos prescritos cresceu 400% de 2005 a 2008 entre os americanos. Alguns dados nacionais de novembro de 2014 a outubro de 2015 foram vendidas no Brasil mais de 23 milhões de caixas de clonazepam, princípio ativo do Rivotril, me informou por telefone a IMS Health Brasil, a empresa que pesquisa informações da indústria farmacêutica. A venda de anticonilcivantes, o nome é tão estranho que, em geral, cresceu 25%. E a dos antidepressivos, grupo em que se encontra o famoso Prozac e estabilizadores de humor, entre eles o Amitril, aumentou 58%. Para a doutora Holland, esse aumento do consumo de medicamentos psiquiátricos é uma distorção ou simplesmente uma bizarrice. Ela escreve por volta de 2006, ficou claro para mim que havia algo errado. As empresas estavam gastando bilhões de dólares para transformar experiências humanas normais, como medo e tristeza, em doenças. Elas não estavam desenvolvendo a cura, estavam criando consumidores. O problema deixou de ser nossa instabilidade, mas o fato de sermos convencidas a controlá-la com remédios.
Não é à toa. Ela dirige seu discurso às mulheres. Uma em cada 4 americanas tomam algum medicamento psiquiátrico, enquanto o mesmo ocorre em 1 a cada 7 homens. Achei bem interessante essa frase da fala dela. Elas não estavam desenvolvendo a cura. E o que desenvolve a cura, amigas e amigos? Tcharam! Porque afinal vocês também não estão a salvo. Por que vocês não estão a salvo? Na página da NH, Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, esta está a seguinte advertência: a medicação não necessariamente cura os transtornos de ansiedade, mas frequentemente reduz seus sintomas. Ao mesmo tempo, a OMS avisa que a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. Está bem pertinho, hein? Então, é esta a nossa realidade? Vamos adoecer de ansiedade ou depressão e ficar aqui tratando os sintomas? Ou estou sendo muito dramática? Juro que não estou pensando em atirar nenhum objeto contra a parede enquanto escrevo. Seja comida, álcool, drogas, internet ou compras, todas nós dependemos de algo para nos alienar nos momentos difíceis, seja qual for o objeto escolhido. A promessa é sempre a mesma, a de que as coisas vão melhorar assim que ele for consumido. Escreve a doutora Holland no seu livro. Difícil discordar, assim como é difícil discordar que algumas substâncias são mais perigosas que outras e alguns vícios são mais incompatíveis com a vida em sociedade do que outros. Um depende de heroína ou um alcoólatra vai ter sua saúde deteriorada mais rapidamente e muito provavelmente mais dificuldade de conciliar seu vício com o convívio familiar e o trabalho do que um dependente de remédios para dormir ou alguém viciado em limpeza, por exemplo. A questão então é escolher que muleta usaremos nos momentos difíceis: Rivotril ou álcool, internet ou compras, sexo ou comida. Tudo para nos proteger da overdose que ninguém suporta. Essa sim, a overdose de realidade. A overdose de realidade. Ok, a depressão é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, mas vale lembrar que até 1990 a homossexualidade também estava nessa lista de doenças da OMS. E tudo bem, se eu fosse a mãe daquele esquizofrênico mencionado pelo meu então psiquiatra, com certeza pagaria todas as cartelas de remédios que o médico receitasse para ele. Eu sei lá se as mulheres da academia e a da festinha de aniversário quiserem tomar remédio, elas que tomem, é a vida delas, embora meu julgamento moral apite a todo vapor quando estamos falando sobre o que deu Rivotril, sobre a que deu Rivotril para a própria filha por conta própria. Volto ao meu ponto: se os remédios não são capazes de curar a dor existencial, o que cura? Nossa vida está fora de sincronia com a natureza. Quanto mais nos afastamos do que é natural, mais doentes ficamos. Por conta da distração constante dos nossos dispositivos digitais, nos esquecemos de uma regra básica: o ar fresco, a luz do sol e o movimento nos fazem sentir muito melhor. É verdade? Os ciclos diários de luz e escuridão fazem mais pelo nosso sono do que qualquer pílula milagrosa, escreve a doutora Holland. Não há cura para a existência. Penso agora, 4 anos depois do meu último comprimido antidepressivo,
Já passamos da idade do período histórico de querermos ser salvos. Quer dizer, sempre haverá aqueles que apostam em uma religião como salvação suprema. Mas não estou falando de ser salvo, estou falando, creio, de um olhar mais simples de encarar a vida. Um modo dentro de nós que não se dobra a remédios, porque é um lado que quer ser abraçado e aperfeiçoado, e não apenas mascarado. Um lado que não se contenta em ter atenuados os seus sintomas. Um lado que implora para ser ouvido e encarado de forma mais profunda e, talvez, que não só não passe por medicamentos, como não passe por palavras. Enfim, o mundo nem sempre é fácil, mas dentro de mim, sinto que acabei encontrando um lugar sereno, amigável e acessível, onde tento habitar a maior parte do tempo. Certo? Meu discurso começou a ficar hippie, eu sei. Se você é esquizofrênico ou tem um parente que seja, não tenho nenhum conselho para você. Realmente desconheço completamente essa condição. Assim como a dos bipolares ou dos que têm a síndrome do pânico e sofreriam muito. E mesmo colocariam sua vida em risco sem os remédios. Mas se você, como eu, é uma pessoa mais ou menos comum que quer, por algum motivo, seja orgulho existencial ou desconforto em relação aos efeitos colaterais, atravessar a sua vida sem medicamentos psiquiátricos, aí vai uma dica. Encontre suas próprias dicas, seu próprio caminho. Para mim, foi esse novo olhar que mistura escolhas racionais com tentativas de tocar o irracional pela meditação. Por exemplo, cada um tem o seu. Liliane Prata é editora de Cláudia e escreve esta coluna toda quarta-feira. Eu encontrei essa informação, vou dar o crédito agora, mdemulher.abril.com.br. Você pode clicar e ver tudo isso.